Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, com esse evangelho, nos mostra o sim, o eis-me aqui de São José, né? Nas entrelinhas aqui, a palavra do Senhor hoje nos deixa claro o tamanho e a importância de São José. Primeiro, pela sua descendência, para se cumprir a profecia do profeta Jeremias: eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. E a descendência davídica de Jesus está relacionada ao pai, São José, descendente de Davi. E é em Cristo que se cumpre para a humanidade e se cumpre para cada um de nós uma promessa de Deus, na qual a gente é convidado a entrar dentro dela, pelas nossas escolhas e pela nossa fé, que é o refrão do Salmo: nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Um tempo de justiça e um tempo de paz, e de uma paz abundante. E essa paz abundante, essa justiça, que é o perfeito ordenamento da vida, a justiça que é esse dom de Deus, onde as coisas não nos fazem mal, onde o ser humano é capaz de não estragar o que é bom, o tempo da justiça de Deus e dessa paz abundante, diz aqui que são dias, nos seus dias. E a fé, irmãos e irmãs, a conversão e a fé nos leva para esses dias. A nossa vida é medida por dois tipos de tempo, né? O tempo cronológico, que é igual para todo mundo. Hoje é 18 de dezembro de 2021, isso é igual para todo mundo. Mas existe o tempo da graça, o kairós de Deus, esse tempo do Espírito, onde esse tempo não é igual para todo mundo. Primeiro, porque cada um é um, cada alma é uma alma. Segundo, porque nem todos nós nos dispomos a Deus da mesma forma, do mesmo tanto. Existem pessoas que são mais generosas para com Deus, elas se abrem, se alargam para Deus. Tem gente que é mesquinho, tacanho, se dá pouco, se devolve pouco. E é nesse abrir-se ou não para Deus que se cumpre o Salmo, nos seus dias. Então a gente sai desse tempo aqui, meramente do mundo, e entra num tempo novo dentro da nossa própria vida, da nossa própria história. Os dias da graça. E esse advento, esse fim de ano para nós, a preparação para o Natal, é um convite, uma possibilidade para a gente não viver a vida baseado apenas nesse cronológico da vida, que às vezes é bom, às vezes é ruim, depende das circunstâncias, depende de pessoas, mas entrarmos num tempo de graça, colocar a nossa vida nessa verdade, nos seus dias. E esse nos seus dias já aconteceu pelo Natal, pela primeira vinda do Senhor. E nos é possível, enquanto esperamos a sua vinda definitiva, por causa da sua Páscoa, da sua ressurreição. Portanto, nos seus dias, esses dias já existem, e nós já estamos dentro dele, os dias da paz de Deus. Só que somos nós que levamos o nosso coração lá nesses dias. Somos nós que levamos a nossa alma, a nossa mente para dentro desses dias.
senão a gente fica assistindo esses dias e não entra. Mas esses dias já existem, são para nós, para cada um de nós, não é? E aí nós ouvimos o evangelho de hoje. Esses dias foram inaugurados com o nascimento do Senhor, nascimento de Cristo. E aí São Mateus vai falar da origem de Jesus e vai pontuar Nossa Senhora aqui, que é fundamental no nascimento de Jesus. Mas no evangelho de São Mateus, o anjo do Senhor não é enviado a Maria. O anjo do Senhor é enviado a Maria no evangelho de Lucas. São Lucas quis pontuar como fundamental Nossa Senhora, e né? Mas São Mateus, na sua sutileza e carinho, quis nos falar de São José. No evangelho de Mateus, o anjo do Senhor não aparece a Maria, ele aparece a José, para nos falar da importância de José, para nos falar da importância do marido, e do esposo e do pai. E aí o anjo do Senhor aparece a José, fazendo um convite para José não ter medo de ter uma esposa. Portanto, a importância de São José, a importância do matrimônio e a importância do homem enquanto esposo, enquanto aquele que legitima, salvaguarda a própria experiência de fé da esposa, da mulher, a autoridade, a cabeça espiritual que é um homem. Olha que interessante o evangelho. Então São Mateus vai dizendo, Maria está grávida, está prometida em casamento a José. Antes deles irem morar juntos, ela fica grávida, a barriga começa a crescer, é pela ação do Espírito Santo. E aí tem esse versículo aqui, Mateus 1,19. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. José era justo, ou seja, ele era santo, ou seja, ele era pautado em Deus para tudo, inclusive para sofrer. Porque aqui nesse versículo, irmãos e irmãs, nós temos o sofrimento de São José, a agonia de José. Mateus 1,19, a agonia de José. Ele era justo e não querendo denunciá-la. Por quê? José está com sofrimento aqui. Nem por um segundo passou pela cabeça de José que Maria havia traído ele. Ele conhecia Maria. Os namoros, os matrimônios da época, os noivados da época, não eram como hoje. Não existem essas intimidades, essas liberdades, né? Onde um casalzinho de namorado tem o quarto para ele. Só na cabeça louca sua que isso é possível. De pai e mãe bundão, né? Que dois namoradinhos vão para o quarto. Isso só na cabeça psicopata sua que existe. As pessoas, sobretudo naquela época, dentro do contexto deles, elas eram inseridas dentro de uma família. Então não existia essas intimidades, esse tempo todo sozinho, não existia isso. Maria foi sendo inserida na família de José, e era assim que era, a moça entrando na família do rapaz, dentro do clã, né? Inclusive fisicamente, geograficamente, acompanhada pelas adultas, era tudo desse jeito. Portanto, não tinha muito como Maria ter feito esse filho. Primeiro ponto, tinha que querer demais, tinha que ser espertinha demais para conseguir 20 minutos, meia hora para fazer essa criança. Já era uma logística difícil, muito difícil. Segundo, que quando ela vai visitar Isabel e ela volta barrigudinha, e é aí que José percebe as coisas, lá com a sua prima Santa Isabel também, não é que seria muito possível, apesar que quem quer dá jeito, mas não seria muito possível. Então São José sabe que Maria não é adúltera, não está fornicando, não está aprontando. Mas ele vê uma barriga crescendo, e ele é justo. Como ele é justo e não é casado, esse filho também não pode ser dele. De quem é essa criança? E aí ele tem uma informação da boca de Maria. José, eu vi um anjo, eu estava lá no meu quarto, aconteceu assim, assim, assado. Na hora não é que eu acreditei muito, até fui ver Isabel, que você sabe que é velha, mas estava grávida também, pensei, vai ver que eu não sou doida, vai ver que eu também estou grávida. E a barriga está crescendo, os pés estão inchando. E já veio com o ultrassom feito. É menino. Já está tudo certo, palmeirense de José, né? Aqui está escrito. José se viu diante de um drama. Ele viu que ele estava diante de um mistério. Um mistério. O que é mistério? Mistério é uma verdade que eu não vou conhecer 100% dela. Eu vou conhecer o suficiente para ter paz, para achar bonito, para seguir, para mudar a minha vida. Mas mistério é aquilo que eu nunca vou abraçar 100%. Mistério não é 2 mais 2 é 4.
O mistério escapa. E José está diante de um mistério. Qual é o mistério de José? Maria. Maria é um mistério. Ela é pura, ela é virgem, mas está grávida. Ela é uma mulher, tem seus encantos, tem pai, tem mãe. Mas Deus quis colocar um filho dentro dela. O prometido de Davi. Isso é um mistério, se escapa. E José teve medo do mistério. Ele se sentiu incapaz de um mistério tão grande. É por isso que ele quer abandonar Maria. E aí tem um jeito de fazer isso. Ele vai embora, ou deixa de casar com ela e diz: estou deixando de casar com a sua filha. Desfaz o contrato que era assinado, porque ela está grávida de um filho que não é meu. Só que essa informação faria Maria ser apedrejada em praça pública. E ele é justo. E o justo não condena o outro para se salvar. O justo, para se salvar, não diz assim: ah, bom, sinto muito, antes a sua mãe chorar do que a minha. O justo não faz isso. E porque ele é justo, porque ele está com medo, e porque não é justo que assim seja com Maria, ele toma uma decisão: vou abandonar Maria em segredo, que era o que muitos homens faziam, quando porventura engravidavam uma mulher que não fosse dele, ou coisa desse tipo, abandonava em segredo, que nada mais era que no meio da noite pegar uma trouxa de roupa e dar linha na pipa, e vai embora. A barriga cresce, a criança nasce, e esse homem nunca mais volta, e entra para a história como um canalha, como um homem sem caráter, como um homem sem escrúpulo, nunca mais volta ali para aquele povoado para ver sua família. E era isso que José estava disposto a fazer por Maria, pegar sobre si uma culpa que não era dele, porque ele é justo, e quem é justo é capaz de sofrer para que o outro não seja injustiçado. Mas olha que lindo isso. José ia embora então, embora amando Maria, embora porque está diante de um mistério, e embora porque Maria está grávida na barriga, mas ele ainda não está grávido no coração, porque o filho agora tem que ser gerado no coração dele. A informação está muito grande. E aqui veja, meus irmãos, até São José sentiu medo, até São José se sentiu incapaz, até São José se sentiu pequeno demais diante de uma missão. Esse sentimento não é pecado. O que é pecado na vida? Pecado é não ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar com ele. E como é que Deus conseguiu falar com José? Olha que interessante o versículo 20. Enquanto José pensava sobre isso, o que eu faço, não faço, o que é o certo, o que não é o certo, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Por que é que José pensava? José pensava porque ele tinha um critério maior na vida. E o critério maior de São José não era resolver o sofrimento dele. O critério maior de São José era continuar amigo de Deus. E aqui está algo fundamental na nossa vida, meus irmãos. Muita tragédia acontece no mundo, muito sofrimento a gente traz para a gente, porque qual é o nosso maior objetivo na maior parte das vezes? Parar de sofrer. Não tem uma igreja bem vagabunda na TV que fala isso? Pare de sofrer. Vende a mãe para o Satanás e entrega embrulhado, desde que você pare de sofrer. Qual é o objetivo da vida de muitas pessoas? Parar de sofrer. Qual era o objetivo de São José? Ele vai casar com Maria. Ele era carpinteiro, já devia ter feito os móveis. Ele era apaixonado por Maria. E ele está com a ideia de nessa madrugada ir embora do Piquiri. Ele está sofrido ou não está sofrido? Claro que ele está sofrido. Ele está muito sofrido. E qual é o objetivo dele nesse sofrimento gigante que vai fazer ele tomar uma decisão, que vai fazer ele sumir do mundo, de Maria, do pai, da mãe e da família dele? Qual é o maior objetivo dele dentro dessa dor? Parar de sofrer? Não. Fazer e ser justo, ser amigo de Deus. É por isso que ele pensava sobre isso. Ele não tinha o que pensar. O filho não é meu. O filho é de Deus. Ela não é doida, ela vê anjo. Ela fica grávida de Deus. Eu não dou conta de ser marido de uma mulher dessa. O menino que vem é da descendência de Davi, vai ser o Messias, seja lá o que isso signifique. Ele não tem o que pensar, ele só tem que ir embora. Ele só tem que parar de sofrer. Ou fugir do sofrimento, né? Ele só tem que fugir do sofrimento.
Mas o que São José está fazendo? Está pensando sobre isso. Ele está pensando se é isso que Deus quer. Ele está pensando se eu parar de sofrer ou fugir desse sofrimento, tomando essa atitude, eu resolvo a minha agonia, mas eu continuo amigo de Deus. Esse é o critério maior de São José. Esse é o critério de quem é santo. Esse é o critério de quem é justo. Esse é o critério de quem vai ser feliz e de quem é uma bênção. Nós não estamos nessa vida para parar de sofrer. Nós estamos nessa vida para ser amigo de Deus. E sendo amigo de Deus, acredite, você vai até parar de sofrer. O nosso problema é que nessa ânsia de parar de sofrer, a gente sai da graça de Deus. A nossa ansiedade e os nossos medos nos levam para quantos lugares ruins da nossa vida, não é verdade? Quanta maluquice espiritual, religiosa, por um desejo de não sofrer, ou de fugir do sofrimento, quando na verdade só um critério resolve tudo: continuar na graça de Deus, sendo justo. E é porque ele tinha esse critério que deu tempo do anjo, e é o anjo Gabriel, né? Deu tempo do anjo Gabriel chegar até ele antes dele ter feito uma besteira. Gente, Deus sempre manda o anjo dele. O problema é que quando o anjo chega, cadê nós? A gente já foi embora faz tempo. Não é isso? As solteiras também que nos acompanham, sobretudo em casa, porque aqui eu conheço a freguesia, acho que não tem ninguém nesse problema. Santo Antônio sempre chega, filha. Chega. Qual é o problema? O problema é que quando o Tunico chega, cadê a moça? Ela está enrolada com o primeiro bandido, boquinha carnuda, que falou no ouvido dela. Santo Antônio sempre chega, minha gente. O problema é a pressa, o problema é a agonia. São José sempre chega. E o anjo do Senhor sempre chega para quem é justo e pensa sobre. Eu não sei se São José estava fazendo uma novena, um cerco de Jericó, um jejum. Eu sei que ele estava meditando, rezando e colocando na mão de Deus. Porque onde é que o anjo conseguiu falar com ele? Primeiro, porque São José estava rezando, se perguntando as coisas em Deus. Segundo, estava dormindo. Quem tem farmácia sabe aí, ó. Uma boa parte do que se vende, do lucro que se tem é o quê? Remédio para dormir. A gente não dorme mais. Todo mundo ansioso, todo mundo preocupado. E São José dorme. Dorme, mas não é o sono da fuga. Não é aquele sono no meio da no começo da homilia do padre. Eu vou dar um desconto, 6 da manhã não é fácil mesmo, esse calor esquisito, a gente não sabe se está de tarde, não sabe se está de dia, está um trem. Mas aquele sono de homilia que não é sono, é fuga. É fuga. Você já tentou ter conversa difícil com uma pessoa, ela começa a bocejar na sua frente? É fuga. Não é o sono da fuga. Não é o sono do bundão, que tem o que resolver, mas não tem coragem, então deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã. É o sono da fé. É o sono da fé. Meus irmãos, a fé nos dá sono. A fé produz sono. Porque o que é dormir? Presta atenção no padre. Sobretudo quem está vivendo e convivendo com a insônia. É falta de fé. Não dormir é falta de fé. É um crer que se eu ficar acordado pensando, está mais bem protegido, cuidado e resolvido do que se eu dormir e deixar Deus trabalhar. E com isso não é para humilhar ninguém não, nem quem está aqui ou quem está em casa. Porque de vez em quando o meu sono às vezes não quer vir também não. E aí, meu filho, não é gota, não é remédio, não é nada. É oração, a oração de entrega. Eu tenho que ir dormir. É meu direito, é minha necessidade, eu tenho que ir dormir. E o Salmo não diz, não dorme nem cochila aquele que te guarda, aquele que te vigia, o guarda de Israel. O Salmo não diz, vou deitar-me na paz logo adormeço. Porque alguém está acordado, alguém vela, é Deus. Portanto, o anjo do Senhor falou em sonho com José, e que lindo, ele conseguia dormir. Às vésperas de fazer algo tão dolorido, onde é que ele arrumava sono? Na fé, na providência de Deus. São José dorme. E aí no sonho o anjo chega, que é para nos dizer que São José é um homem limpo. Deus tem acesso no mais profundo da alma dele. Porque quando a gente dorme, a gente apaga, né? A gente desliga os nossos freios, os nossos tudo.
Por isso que de vez em quando pode acontecer de ter um sonho lá, não muito cristão, né? Que é o que está lá dentro, que a gente segura, porque a gente sabe o que é certo, sabe o que é errado, a respeito da sexualidade, a respeito da vingança, a respeito das brigas, a respeito dos palavrões. E é por isso que quando tudo se apaga em nós, e só sobra a nossa alma ali, muitas vezes o cérebro da gente busca ou joga para fora tantas coisas que a gente recalcou e tem que recalcar mesmo, senão vira bicho. Mas revela que às vezes a gente não é puro. São José era puro. No mais profundo dele, o anjo do Senhor chega, no mais profundo da alma, no sonho. Deus fala em sonhos, né? O sonho é justamente para nos guiar, ou às vezes para depois que acontece a gente ter sentido por que aconteceu, não é assim? Você fala, entendi porque eu sonhei com tal coisa agora. Meio que nos dá uma paz. Mas no sonho, o anjo consegue falar com José. Por quê? Porque ele quer ser justo, ele não quer parar de sofrer, ele quer ser amigo de Deus. Quem quer ser amigo de Deus, reza, espera. E o anjo chegou. Deu tempo de pegar José, antes de José sair e ir embora para o resto da vida. E ele vai dizer o quê? Aquilo que diz para Maria: não temas. Não temas, Maria, não temas, José. José, não tenhas medo de receber Maria por tua esposa. Portanto, qual era o grande medo de José? Ser esposo, ser marido. Ser esposo e ser marido é um dom de Deus. Nenhum homem alcança isso sem a graça de Deus. É de dar medo. É maior que a própria natureza humana. Precisa da graça junto. José, não tenha medo de ser esposo de Maria. Você vai dar conta de ser marido dela, sim. Você consegue. Porque o que o anjo vai dizer? Não temas, José, filho de Davi. Era como que o anjo falando assim para José: José, você é filho de um sujeito que matou um gigante. Vira homem, rapaz, engrossa a voz. Você está esquecendo quem você é? Você é filho de Davi. Como diz São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Porque nós somos filhos de Deus. Nós não podemos esquecer disso. José, você dá conta porque você é filho do Davi. Filho de Davi? Davizinho é. Nós somos filhos de Deus. Você dá conta do que você tem que fazer. E você sabe o que você tem que fazer, José. Você não ia casar com ela? Ela te traiu? Então casa. Não tenhas medo de receber Maria por esposa, porque o que ela traz vem do céu, é do Espírito Santo o que ela traz. Precisa ter medo do que ela traz. E aqui está, irmãos e irmãs, quantas pessoas até hoje têm medo de Maria, né? Muitas pessoas têm medo de Nossa Senhora. Parece que nunca leram esse trecho. O que ela traz vem do Espírito Santo de Deus. Você já viu alguém ficar pior por causa de Nossa Senhora? Você já ouviu algo do tipo assim: nossa, padre, ele era um homem tão bom, aí começou a rezar o terço, agora bebe igual um doido. Você já ouviu isso? E o contrário, você já ouviu? Ele era um homem difícil, bebia igual um doido, começou a rezar o terço, parou de beber. Isso você já ouviu, sim ou não? Ah, que ela era uma pessoa tão alegre. Nossa, pensa uma mulher alegre. Agora começou a participar ali do tá rezando o rosário todo dia lá com a irmã Zélia. Nossa, vive amarga, azeda, falando em suicídio. Você já viu isso? Não. E o contrário? Era azeda, era amarga, não sei para que eu nasci, não sei para que eu não morro, e agora virou uma bênção. Isso você já viu, sim ou não? Não temas receber Maria, o que ela traz vem do Espírito Santo de Deus. E essa é uma graça a gente pedir a São José hoje, que São José tire de nós o medo de Maria. Ninguém precisa ter medo de Nossa Senhora, porque o que ela traz é concebido pelo Espírito, é o bendito fruto, é Jesus. E aí a palavra então vai dizer: e quando nascer José, você vai dar o nome dele, Jesus, que significa Deus salva. E esse dar o nome para o judeu, ele é na verdade uma missão do pai, ao longo da vida do garotinho, até que ele vire hominho. Judeu não dá esses nomes doidos que a gente dá. Sabe esses nomes assim meio exóticos? Para o judeu o nome ele é pensado, ele é rezado. O nome tem que ter motivo, tem que ter explicação. E a explicação não pode ser: por que você colocou esse nome no seu filho? Porque eu achei bonito. Não, isso é pouco, achar bonito. Por que você deu esse nome? Porque esse nome significa tal coisa.
porque esse nome era do vô, era do pai, era de um tio falecido, que era muito assim, assim. Então o nome é uma missão, o nome não é um nome. Então quando o anjo diz, José, você vai dar o nome dele, Jesus, Deus salva, e ele vai ser como que um Emanuel, ele vai ser Deus conosco, significa, José, não tema ser esposo, e não tema ser pai, não tema talhar, moldar, e não se esqueça que você está aí para isso. Esse menino precisa entender e ser um Deus salva. Ele precisa entender e ser um Emanuel, um conosco. Ele precisa ser com os outros, ele precisa ser resposta para os outros. E isso não é de graça, precisa que um pai ensine. E é você que vai ensinar ele a ser assim. Você vai moldar o homem que está dentro dele, para ele ser redentor, para ele ser presença. É você que vai fazer isso, porque esse papel... Não, para o judeu isso é muito claro, mas isso é da natureza humana. Esse papel do caráter, quem põe é o pai, quem põe é o homem. Isso é uma presença masculina dentro da gente. Então quando você pega uma pessoa que tem caráter, que tem honra, que tem missão na vida, é porque ela acolheu dentro dela o lado masculino da vida, o lado masculino de Deus e o lado masculino da própria alma. Entende isso? E ninguém faz isso melhor na alma do que outro homem. Quem vive a experiência de não ter pai, quem vive a experiência de não ter o marido e o pai para educar juntos, sabe o quanto é desafiante pôr na alma do filho o lado masculino da vida. Provisão, propósito e proteção. É muito difícil educar sem pai. É ou não é verdade? A presença do homem é a presença do homem. Isso não é para judeu. Isso é da natureza humana. O papel do homem. Provisão, proteção e missão. Tirar essa preguiça moral que a gente carrega por causa do pecado original. Essa preguiça moral que nos faz egoístas. Tudo é difícil, nada é para mim. Dentro de todo ser humano tem um lado masculino e feminino. Assim como dentro do homem tem um lado feminino. Não tinha uma música, como é que era? De um cabeludo meio esquisitão. Você não é do meu tempo, você que é velho. Como é que é? Ser um homem feminino. Não é assim a música, como é que é? Você lembra que você está rindo? Quem lembra? Ser um homem feminino, não fere meu lado. Não lembra? Todo homem tem um feminino dentro de si. Às vezes você se depara com uns bichos brutos, parece um zoo, parece um xereque, né? O que é aquilo ali? É o rapaz, é o menininho que não acessou, não encontrou, não despertou em si o seu lado feminino. Tem um lado feminino na alma humana, do homem também, que faz ele ser um pouco mais educado, paciente, empático, romântico às vezes. Um lado mais lúdico, está dentro do homem, precisa vir para fora. Senão vira esses cavalos doidos que tem por aí. A senhora casou com um, sabe o que eu estou falando. Essas coisas indomáveis, irascível, não é verdade? Mas dentro do homem e dentro da mulher, tem esse lado masculino, vigoroso, viril da vida. Entende? Firme da vida. José, é você que vai fazer isso nele. Esse papel é do esposo, esse papel é do pai. Pôr a missão dentro do filho. A missão que vence a preguiça. A missão que vence a moleza. Esses menino e meninada, efeminado, nada mais é que o masculino sendo encolhido dentro dele. Porque o pai está meio ausente, porque o pai não sabe por isso, porque o pai, sem perceber, se comporta como mãe. Hoje, boa parte dos meninos não tem pai, tem duas mães, só que uma usa barba. Trata, fala e toca igualzinho a mãe. E quando não tem uma mãe muito onipresente, muito sedutora ou dominadora, e às vezes as duas coisas de um modo muito elegante, aquelas mulheres que dominam tudo, aí crescem esses meninos sem vigor nenhum, parece uma boneca, molengoso, cheio de uns trejeitos que não é do macho, uai. Não é do homem, não é de quem tem pelo na cara, pelo amor de Deus. José, você vai ser esposo e você vai ser pai. E esse menino não nasceu para ser molengoso. Ele nasceu para ser Deus salva. Para ser reflexo disso, presença disso, instrumento disso.
Ele não nasceu para ser omisso, sonolento, dopado. Ele nasceu para ser Emanuel, Deus é conosco. Na alegria e na dor, no vale escuro. É você que vai ensinar esse menininho a ser presença com as pessoas, a estar junto, a não ser omisso e a não ser fujão. Fica imaginando que nessa hora São José pensou, nem vai ser tão difícil, porque isso eu sou. José acordou para isso. Tudo que ele tinha que dar a Jesus Cristo, ele não era omisso, ele não era fujão, ele não era covarde, ele não era injusto. José entendeu, eu vou dar o que eu tenho, porque ninguém dá o que não tem. E olha quanta coisa José tinha. Por isso, meus irmãos, São José é imenso, São José é gigante. E por isso, São Mateus quis fazer assim. Não vou nem falar de Maria, que já está muito famosa, vou falar do José, porque talvez muitos não estão percebendo quem é esse homem, o tamanho desse homem, o tamanho dessa alma, o tamanho desse sim e o tamanho dessa santidade, que é São José. E a palavra diz então que quando acordou, São José se levantou e fez como o anjo tinha mandado. O que a gente aprende com São José aqui? São José é um homem que entende o tempo. Tempo de rezar, tempo de agir, tempo de escutar, tempo de falar. Quando acordou, ou seja, terminou o tempo de ficar perguntando e ouvindo, eu já entendi, agora eu preciso fazer. Quando José acordou, essa mudança de marcha, igual o carro da gente, não tem que trocar a marcha? O mundo é assim. É verão para sempre? É inverno para sempre? As estações, os ciclos. São José entendeu o ciclo. São José entendeu, terminou o tempo da angústia. Eu não sei há quantos dias São José estava desse jeito, pobrezinho. Mas ele acordou e disse, terminou. Minha razão e minha fé diz que terminou esse tempo de oração, de meditação e de dor. Agora é tempo de fazer algo que ele nunca tinha feito. Agora é tempo de outro desafio. E de São José a gente precisa aprender isso também, meus irmãos. Tem gente que está amarrada num tempo só. Tem pessoas que vivem um tempo só a vida inteira. Dependendo do que te aconteceu, ou do que nos acontece, você entra num inverno, nunca mais sai dele. Tem gente que está no inverno há 30 anos. Tem gente que vive um outono cinzentão. Há quanto tempo está nesse outono? Já virou primavera, verão na vida de todo mundo. Você está no outono ainda? No outono da mágoa, do ódio, do medo, do eu não consigo, eu não sou capaz. No inverno do ficar trazendo de volta, trazendo de volta, trazendo de volta. São José entendeu os tempos, a vida não é feita de uma estação só. Ela vira, ela vai para frente, ela vai para a primavera, ela vai para o verão, e sim, ela vai para o inverno de novo, porque enquanto nós estiver vivo, de vez em quando tem um aí, para acontecer com a gente. Mas São José sabia mudar o tempo da mente dele, do coração dele, e ficar em paz com o agora. Com o agora. Será que de vez em quando não vinha no coração de São José um medo, uma ansiedade, uma pergunta, mas será? Mas São José parava e dizia, não, não é mais tempo de perguntar. Agora eu preciso ficar em paz. Eu decidi terminar de casar com ela, está decidido. Agora eu vou ficar em paz. E esse é o processo da vida, você não escolheu? Então agora fique em paz com o que você escolheu. Não é assim? O problema é que a gente escolhe, compra uma roupa. Não é assim? Compra um carro, compra uma casa, compra um sapato e não fica em paz. Se bem que nesse preto, não sei. Às vezes fosse um pouco. Mas agora fique em paz. O senhor está rindo, mas é de chorar. A pessoa não tem sossego, gente. Eu fui num lugar, eu estava lá, aquela fila de gente, para comprar comida lá, num restaurante, num lugarzinho lá. A pessoa tem meia hora na fila, certo? No mínimo. Ela me deixa para escolher no balcão. No balcão ela deixa para terminar de escolher, sabe?
Se ela quer o estrogonofe de carne ou de frango. E você vê a dificuldade da pessoa ficar em paz com o que ela escolheu. Aquilo, mas ficou uns 10 minutos lá. Ai, não sei, deixa eu ver. Aí o que você vai querer? Aquilo vai dando um negócio, não vai dando uma coisa ruim, né, gente? A gente vai lembrando que a gente é de carne, osso e fogo. Meia hora, minha senhora. Ô, meu pai, olha esses trem tudo aí que você quer, chega lá já pagando. Não, ela quer parar ali para ver. Aí, na hora que pediu, deu para ouvir. Pediu, o rapazinho foi digitando, batendo as coisas, cartão, não sei o quê. Quando o rapaz faz assim com o cartão, ai! Mas que não, você não troca isso naquele... Filha, fique em paz, come isso aí, outro dia você volta. Outro dia você volta, faz isso não. Pelo amor de Deus, fique em paz. Gente, nós vamos aprender a ter paz com o agora. É o que tem para hoje, é o que eu escolhi, é o que sobrou, é o que deu, não sei, né? Nem sempre é tão positivo o agora assim, mas agora fique em paz. Agora termina de pagar, agora termina de carregar essa cruz, agora termina. São José foi para frente porque era um homem que rezava, escutava e obedecia a voz de Deus. Acabou o tempo do sono, acabou o tempo da espera, agora é hora de fazer. É preciso entender em que tempo nós estamos. Para quê? Para que pela intercessão de São José hoje, meus irmãos, se cumpra o refrão do Salmo: nos seus dias justiça florirá, paz em abundância. E pode ser que no relógio, no calendário de Deus, para a sua vida, para a minha vida, já seja esses dias de paz, de abundância. Somos nós que não entendemos o agora que a gente está e fica amarrado lá atrás da vida, nesse sono da dúvida, nesse sono da pergunta, nesse sono da angústia, quando Deus já nos deu um agora, um acordar para dias de justiça, dias de paz. E por que paz? Porque é fácil o agora? Paz, porque o Emanuel está conosco. A nossa paz não é as nossas circunstâncias. Se a gente for depender de circunstâncias, a gente vai ter paz 3, 4 vezes no ano. Porque todo dia você mata um leão. Porque todo dia tem alguma coisa que não vai ficar pronta, que não vai ser desse jeito. Nossa paz não são as nossas circunstâncias. Nossa paz é o Emanuel, filho de São José. Vamos ficar em pé?